Fala galera, eu sou o Jackson e esse é o nosso canal Expresso Coach. A gente iniciou aí no último vídeo uma nova série, né, sobre algoritmos dessa vez, e a gente começou vendo então a primeira parte aí, né, de uma aplicação de um algoritmo de ordenação, né, um dos mais conhecidos, aí, um dos mais famosos, que é o Quicksort. E aí a gente começou vendo ali o algoritmo na prática, né? A gente viu basicamente até metade dele, digamos assim. E a ideia do vídeo de hoje é basicamente darmos continuidade ao exemplo ali, né? A aplicação do algoritmo em si. E a gente vai ver aí, vai passar então até as funções ali que ainda faltam ser mostradas e também no final a gente vai executar o algoritmo e ver ele funcionando na prática, ok? Então vamos para a tela já direto. Como a gente viu, né, aqui basicamente na função ordenar, para finalizar ela, além dos escrevas, né, que eu já tinha comentado, a gente tem aqui algumas, na verdade duas, rechamadas, digamos assim, para a própria função ordenar. Esse é um ponto, né, um conceito aí que eu não vou entrar, né, a gente não vai entrar nesse ponto agora, que é o que a gente chama de recursividade, inclusive por isso que os escrevas aqui estão escritos dessa forma, né, então recursão um aqui a primeira recursão e aí a segunda recursão, mas não se preocupe, não precisa ser, né, ir correndo pesquisar agora ou ir tentar saber o que que significa isso, a gente vai ver isso, né, no tempo certo. Isso já é algo a mais, né, um pouco mais complexo, assim, que a gente vai ver no passar dos vídeos, né, no passar do tempo, aí a gente vai chegar nesses conceitos mais avançados e um deles é justamente a questão da recursividade. Então, basicamente, a ideia é que a gente está rechamando novamente essa nossa função ordenar e para isso é o que basta aqui, né, porque a ideia seria justamente a gente entender, passar aqui pela aplicação inteira do algoritmo de ordenação. Então, é basicamente isso. Para finalizar aqui nessa essa função ordenar, a gente tem duas chamadas à própria função. Primeiro, passando o que a gente recebe, né, o valor aqui que a gente recebe como começo, e depois o valor que a gente tem aqui de pivô, né, que retorna lá da nossa função particionar, menos um. E depois a segunda rechamada para a função é passando o pivô mais um como começo dessa vez, e repassando o próprio valor final que a gente já tem recebendo aqui na primeira vez. Ok? Mais adiante aqui, então, a gente tem a função particionar, né, como eu falei aqui embaixo. E aí essa função particionar, da mesma forma como a gente tinha na função ordenar, ela recebe aqui, né, a gente está declarando aqui que ela recebe como parâmetro o começo e o final, ambos do tipo inteiro, até aí nada diferente. E aí dentro dela a gente tem novamente a variável pivô declarada como tipo inteiro. E aí, né, a gente tem aqui essa linha dessa declaração da variável pivô escrita duas vezes, por quê? Porque elas estão declaradas, né, essas variáveis chamadas pivô, elas estão declaradas dentro da função, ok? Então, tem uma diferença aqui nesse caso, quando eu declaro uma variável aqui, digamos, na raiz do meu programa, e quando eu declaro uma variável dentro de uma função. Por quê? Porque essa minha variável chamada pivô aqui, que eu declarei dentro da função ordenar, se eu fosse tentar usar o valor dela diretamente aqui dentro de particionar, eu não conseguiria. Porque o que está dentro da minha função particionar, ela não reconhece, ela não consegue ler o que está dentro da minha função ordenar. Agora, ambas as funções, elas conseguem visualizar tanto a minha variável vetor quanto a minha variável tamanho. Porque essas minhas variáveis aqui, elas estão na raiz do meu programa. Então, a gente diz que elas são variáveis de escopo global, né? E não de um escopo definido ali, de um escopo de uma função ou algo do tipo, ok? Então, quando eu defino aqui na minha raiz do programa, eu consigo acessar essa minha variável de qualquer lugar do meu programa, seja na função que for, no bloco de código que for. Agora, quando tem um bloco específico de código, uma função, ou enfim, o próprio C aqui, algo do tipo, e eu estou declarando uma função
aliás, estou declarando uma variável, né, dentro daquele contexto específico daquele bloco de código, eu não consigo, acessar essa mesma variável, né, de outro lugar, de outro contexto, de outro bloco de código, ok? Então, basicamente, essa é a diferença, por isso que a gente está redeclarando ela aqui de novo, né? Declarando novamente aqui a variável pivô. E dessa vez ela está recebendo o nosso vetor, que é a nossa lista aqui, certo? Hã, e aí, basicamente, quando tem aqui o vetor dentro desse colchetes, né, a gente vai ver isso mais para frente também, mas basicamente a gente quer dizer que a gente quer pegar o valor de uma posição específica lá daquela nossa lista. E nesse caso, como a gente está usando aqui o valor do nosso parâmetro final, eu vou receber, né, um valor, um número inteiro aqui como final, e eu estou definindo ele aqui, então quer dizer que o valor de final é o valor, né, da posição que eu quero lá da minha lista. E é esse o valor que eu vou atribuir aqui para minha variável pivô. Depois eu tenho a variável índice menor, e aí ela vai ser, na verdade, o valor do meu parâmetro começo menos 1. Depois eu tenho aqui a aplicação de um para, que a gente viu aí no último vídeo, né, a estrutura de repetição. E aí aqui no para eu tenho basicamente o inteiro i, então, aqui o i, na verdade, seria. Geralmente a gente utiliza, né, o nome aí i para apenas como uma variável auxiliar para a gente utilizar dentro da estrutura do para. E aí é geralmente uma abreviação de iteração mesmo, né? Que quando a gente tem um para, quando a gente faz um loop, né, uma estrutura de repetição, geralmente é porque a gente está iterando sobre alguma coisa, né? Então, geralmente a gente utiliza aí esse parâmetro, né, essa variável com o nome de i mesmo, só para não precisar ficar escrevendo ali um nome muito grande, né, como variável aqui do para. Sendo que nesse caso a gente vai usar eles apenas dentro do próprio para, né? Então, por isso que não faria muito sentido ter um nome muito grande aqui também para isso. Mas, enfim, o valor de i, dessa vez, a gente está atribuindo o valor do começo, né? O valor que a gente está recebendo como começo aqui, né? A gente não está colocando um valor fixo no código igual a gente viu no vídeo passado. A nossa limitação é que a gente vai executar esse para até que o valor de i seja menor que o valor de final, ok? Que a gente também está recebendo como parâmetro. E aqui, né, normal, só dizendo que a gente vai incrementar, né, o valor de i a cada repetição do nosso par. Dentro do par, a gente tem aqui, mais uma vez, o C, e aí a validação que a gente está fazendo dessa vez é se o valor lá da nossa lista, na posição que a gente tem aqui de i, né? Então, esse i, ele vai ser um número, né? Provavelmente aqui ele começaria com um valor igual a zero, que é o que a gente está recebendo do começo aqui. Então, ele iria de zero até algum valor que a gente receber. E aí, basicamente, cada vez que ele iterar aqui, né, dentro desse nosso par, o valor de I vai alterando, como a gente viu, e aí basicamente cada vez que ele entrar aqui de novo nesse C, eu estou pegando um valor diferente lá da nossa lista, né? Então eu tenho a nossa lista na posição zero, na próxima vez que eu rodar o para, eu vou ter a nossa lista na posição um e assim por diante, cada vez que for executando o para, ele vai aumentando mais um aqui e eu vou evoluindo ali, escalando, né, as posições da minha lista. E aí, basicamente, cada posição que ele pegar aqui, a minha validação que está sendo feita no C é se o valor da posição que ele pegou for menor ou igual, né, ao valor que eu tenho aqui do meu pivô, que nada mais é do que a minha lista na posição final, ok? Então, se a posição, né, o valor da minha posição atual ali da lista for menor ou igual ao último valor da minha lista, eu entro aqui no C, e aí eu tenho aqui atualizando o valor de índice menor, né, que ele começa como sendo começo menos um, e ele passa a receber mais um, né? Quando tem aqui essa atribuição, que, se eu não me engano, a gente até não tinha visto ainda, mas é basicamente a mesma ideia do mais mais aqui, praticamente, né? Então, é como se eu estivesse fazendo índice menor igual a índice menor mais um, ok? Só que para eu não precisar repetir o índice menor, eu coloco um igual um e antes do igual eu coloco um mais igual um, ok? Então, basicamente, dessa forma, eu consigo fazer aqui essa adição, né, do valor um ao valor que eu tenho atualmente na minha variável índice menor. Feito isso, ele chama mais uma funçãozinha aqui, né, a nossa terceira função aqui do algoritmo, que é a função trocar, que a gente já vai para ela logo em seguida.
mas basicamente ela também recebe dois valores, né, assim como as minhas funções até então. E aí a gente está passando aqui, nesse caso, o índice menor como o primeiro valor e o valor da minha variável i aqui do para, né, como o segundo valor, ok? Depois, né, saindo do nosso C e também saindo do nosso para, então, depois que o nosso para for executado por completo, a gente tem mais uma vez a chamada da mesma função trocar, passando dessa vez o nosso índice menor mais um, ok? Então, o que tiver, né, como valor aqui de índice menor, a gente vai somar um e passar como primeiro valor. E o valor que a gente está recebendo aqui na função particionar como final, a gente vai passar como segundo valor também, né? Repassar esse valor para a nossa variável trocar. A gente vai, aí tem mais um escreva, só para a gente, né, mais um escreva desses para ajudar ali na visualização da execução do programa. E aí a gente chega na última linha da função particionar, que é justamente o que eu estava falando da questão de retornar um valor, né? Então, quando eu chego no término aqui da função particionar, eu digo que é para retornar, né? Eu tenho aqui o retorne, e aí eu passo o valor que eu quero retornar, que é o valor do meu índice menor, mais 1. Então, com esse retorne, é o que me permite eu fazer o que eu fiz aqui dentro da função ordenar. Então, quando eu chamo particionar, né, ele executa tudo que está aqui dentro e ele retorna um valor aqui para mim, ele retorna um número, e é esse número que eu estou usando para atribuir aqui para minha variável pivô, ok? E por último, a gente chega então na função trocar, certo? Função trocar, novamente recebendo dois valores, né, um inteiro chamado menor e um inteiro chamado maior. E aí dentro dela, é bem simples, na verdade, essa função. Ela serve basicamente para a gente, na verdade, ela, né, é o que de fato altera os valores da minha lista de posição. Então, basicamente, eu tenho aqui uma declaração de uma variável temp, né, que é justamente uma variável com o intuito de ser temporária. E aí o valor dela seria o valor lá da minha lista na posição menor, ou seja, na posição do número, né, que eu estiver recebendo aqui como parâmetro menor. Depois, essa mesma posição aqui que eu tenho como menor lá da minha lista vai ser atualizada com o valor da minha lista também com a posição maior. Então, o que tiver vindo aqui, né, como valor maior é a posição que eu vou pegar. E aí, a minha posição maior aqui da lista vai receber o que eu tenho de tempo. Então, é basicamente um quebra-cabeça ali, né? Eu estou jogando o valor ali, né, da primeira posição, por exemplo, da minha lista, para uma variável temporária. Depois, essa mesma primeira posição, eu jogo, atualizo o valor dela para um outro valor, um valor de uma outra posição. E aí, esse valor da outra posição, eu pego o valor que eu tinha inicialmente lá que estava na variável temporária, certo? Eu sei que, só passando assim por cima, é meio confuso realmente, então a partir de agora, né, começando a falar de algoritmo e depois de estruturas de dados, a gente já parte para uma questão, né, uma parte aí de programação que já começa a ficar um pouco mais avançada, um pouco mais complexa, então realmente vai depender aí né, um certo esforço aí de parar, pausar talvez o vídeo, né, colocar para repetir algumas vezes e ir pausando, né, e lendo o código e acompanhando o que eu estou falando, para conseguir, de fato, entender, né, conseguir fazer algum sentido ali a execução do programa em si. E, né, inclusive, como eu já falei no último vídeo, esses códigos, né, que a gente vê aqui nos vídeos, eles vão sempre estar disponibilizados lá no GitHub. Então, é interessante não só ver o vídeo, né, ver os códigos aqui no vídeo, mas também pegar os códigos, abrir aí na sua máquina, né, no Portugal Web Studio e ir acompanhando, né, executar ele várias vezes e aí, inclusive, né, como eu falei, eu já tenho aqui em algumas partes do código essa minha linha do escreva, onde eu coloco aqui né, um texto ali para que eu consiga identificar e o valor ou seja, da minha lista, ou enfim, de alguma variável que está sendo executada.
E aí você pode fazer algo desse tipo também, né? Você pode abrir aí o script, né, o algoritmo na sua máquina e pode ir colocando escreva à vontade, né, em qualquer linha aqui do programa, para que você consiga ir entendendo. Então, por exemplo, aqui eu tenho um para, né, que é a estrutura de repetição ali, ele vai se repetir várias vezes. Ah, aí você quer, de repente, entender um pouco melhor o que está acontecendo aqui dentro desse para ou dentro desse C. Você quer ver quantas vezes ele vai entrar nesse C ou não. Qual que seria o valor cada vez, né, o valor desse vetor aqui na posição I, cada vez que ele rodar o para. Então, enfim, você pode ir colocando escrevas aqui no algoritmo, é bem interessante para você conseguir assimilar melhor toda essa ideia, né, toda essa lógica que tem aqui no algoritmo, mas sem, né, sem impressão nenhuma, realmente, para quem está começando, para quem não está muito acostumado, é um conteúdo já um pouco mais sólido, né, um pouco mais complexo, então realmente tem que ir com calma, tem que ir pausando e assimilando, né, pensando direitinho em cada passo, para conseguir entender de fato o algoritmo como um todo, né? Não é algo que você vai chegar, vai ler o algoritmo todo de primeira e, né, já vai saber 100% tudo que está acontecendo ali. Mas basicamente a ideia do algoritmo é essa. Eu vou executar ele agora e aí eu vou subir aqui com vocês, né, a parte da exibição para mostrar basicamente o que ele está fazendo aqui. Então, resumindo, né, tudo que eu mostrei ali agora, todas aquelas funções, aquele passo a passo que a gente fez ali, ele serve justamente para fazer isso que ele está fazendo aqui, que ele está mostrando. Então, eu tenho o vetor original, que é basicamente a cópia aqui, né, do que a gente declarou, os números jogados aleatoriamente, desordenados. E aí, ele vem mostrando aqui. Então, né, ele começa aqui na função início, ele, né, mostra que o vetor original, chama a função ordenar, né, pela primeira vez, e aí aqui dentro, ele, quando chega na função ordenar, a primeira função que ele chama aqui é a função particionar, ok? E quando ele chega na função particionar, ele faz, né, todo o par aqui, faz toda a estrutura de repetição e tudo mais, igual a gente viu. E aí, por último, né, antes de retornar algum valor aqui nessa função, ele escreve vetor atualizado. Ou seja, quer dizer que, né, cada vez que ele passa aqui, a gente está atualizando o valor da nossa lista, né? A gente está atualizando a nossa lista. Então, você já pode ver que inicialmente a nossa lista começava com 12, agora já a primeira vez que ele atualizou, o valor inicial da nossa lista já passa a ser 1, ok? E antes o 1 estava aqui atrás, agora ele já está aqui na frente. Depois, ao invés do número 4, a gente já tem o número 2, então quer dizer que a primeira e a segunda posição já estão ok, certo? Já estão no lugar correto, porém o 12 veio aqui para trás e o 4 foi lá para a última posição. Ok, aí a gente tem a recursão 1, né, que é o que eu falei ali da parte em que de dentro da função ordenar ele se chama novamente, né, ele se auto executa ali novamente. Então é quando a gente tem a recursão 1. E aí a gente tem a recursão 1 realizada. Então basicamente se a gente for vir aqui no ordenar, a gente tem aqui, ó, a gente chamou, né, primeira vez que entrou aqui no ordenar, a gente chamou a função particionar e ele atualizou a nossa lista. Ele mostrou isso aqui em tela, a lista atualizada. Aí ele mostrou recursão 1, então seria esse cara aqui, e aí ele chama, né, se chama novamente. Nesse caso aqui, ele se chamou novamente e não executou nada, porque a gente viu que ele, né, teoricamente, se ele tivesse chamado aqui a função particionar, ele teria que mostrar novamente em tela essa linha aqui, né, de valor atualizado, porém ele não mostrou. Então ele só mostrou a recursão 1, depois recursão 1 realizada, que já é a linha depois, né, dessa linha de ordenar aqui, a linha seguinte. Então quer dizer que ele não atualizou aqui nesse momento, né? Ele se chamou novamente a função ordenar, não fez nada, voltou, veio para a próxima linha. Vindo para a próxima linha, ele mostrou aqui recursão 1 realizada e recursão 2, né? Que é a linha seguinte. Dessa vez, recursão 2, ele, né, se chamou novamente e aí sim ele chamou a função particionar. Então, se a gente for ver, ó, recursão 2, ele chamou o vetor atualizado.
E aí, novamente, a gente já tem, né, ao invés de 1, 2 e 5 aqui, por exemplo, a gente já tem 1, 2 e 3. E aí depois, em vez de 6, a gente já tem o 4 aqui. Então, quer dizer que a nossa lista já está ficando mais ordenada, né? Porém, ainda tem alguns números errados aqui. Então, ele continua, chama novamente a recursão 1, não faz nada, recursão 1 realizada. Chama a recursão 2, mais uma vez, e aí, de novo, ele tem mais coisa aqui para atualizar. Então, ele atualizou novamente, agora já estamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? E aí depois o 12 e o 15, porém o 7 ainda está lá no final, ok? Então, ele chama novamente recursão 1, não fez nada, recursão 1 realizada. Mais uma vez ele chama recursão 2. E aí agora sim ele atualiza aqui, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que daí basicamente o que ele fez foi trazer o 7 aqui para o lugar do 12 e o 12 para o lugar do 7. Então 15 e 12 ainda estão errados. Novamente, recursão 1 não fez nada. Recursão 1 realizada. Recursão 2, valor atualizado. E aí agora sim a gente tem a lista ordenada corretamente. Então agora que a gente tem a lista ordenada, ele tenta fazer a recursão 1 de novo, não tem nada para fazer, realizada. Aí faz a recursão 2, também já não tem mais nada para fazer, porque a nossa lista já está atualizada. Então, recursão 2 realizada. E aí ele vai voltando em todas as recursões que ele foi entrando aqui. Então, ele vai dar várias vezes recursão 2 realizada, porque seria basicamente cada vez que ele está voltando até o valor inicial, né? Até a primeira vez em que a função ordenar foi chamada. E aí a gente tem basicamente replicado aqui o valor da nossa lista atualizada e ordenada dessa vez. Então, essa é a ideia, né, do algoritmo de ordenação. Realmente é um algoritmo bem complexo, assim, né, principalmente para quem está começando. Quando a gente vai aí para a parte de linguagens de programação e tudo mais, tem muitas linguagens que já traz recursos facilitados para implementar esse tipo de algoritmo, né? Então, não necessariamente a gente vai precisar, no nosso dia a dia, por exemplo, aplicar algoritmos como esse manualmente, né? A gente, dependendo da linguagem de programação que a gente for utilizar, a gente tem ou bibliotecas, ou dentro da própria linguagem, métodos ali, funções que já fazem isso de uma forma mais automática, a gente apenas passa ali um ou outro parâmetro que seja necessário, e ele já traz, né, já retorna a, o nosso valor ali, a nossa lista ordenada, né? Então, mas a ideia aqui é justamente a gente ir passo a passo, então, a ideia aqui foi mostrar, né, um exemplo na prática de um algoritmo de ordenação, de o que é um algoritmo de ordenação, né, o que ele faz, e como que seria a implementação. Mas, relembrando, né, novamente, como eu falei no início, a ideia não é que você saia daqui entendendo 100% de tudo que foi falado, entendendo 100% do algoritmo aqui, do que o algoritmo faz, mas sim que você comece a abrir a sua mente, né, e comece a ir entendendo cada vez mais o funcionamento, né? O que é o algoritmo, como que funciona, o que ele faz e tudo mais. Então, essa é a ideia. É, novamente, eu recomendo que você acesse lá o link, né, que vai estar na descrição, que redireciona para o GitHub, copie lá os códigos que vão estar lá no GitHub, jogue no Portugal Web Studio e execute o algoritmo, treine, execute ele várias vezes, vá colocando escreva aqui, como eu falei, para que você tente, né, entender ali cada passo que está sendo realizado. É, tem coisas que não precisa necessariamente você perder muito tempo, né? Se você, de repente, tenta entender alguma partezinha específica ali do algoritmo e não consegue, ou tá muito difícil, não tem problema. Por enquanto, deixa do jeito que tá, passa para, né, para a próxima linha, para a próxima etapa. Aos poucos, isso vai entrando na nossa mente, né? A gente vai conseguindo assimilar os conceitos e a forma, né, o funcionamento ali e tudo mais. Então, acho que a ideia realmente seria essa. Você pode, inclusive, né, enquanto estiver brincando aí com o algoritmo e praticando, né, você pode, por exemplo, diminuir os valores aqui da nossa lista, pode aumentar os valores, enfim, trocar os valores.
Lembrando sempre, né, que é importante, sempre que alterar um número, né, de valores da nossa lista, a gente altere aqui o número do tamanho também, né? Então, se eu diminuir um valor aqui, por exemplo, eu preciso passar 8 aqui, né? Ou se eu aumentar, eu preciso passar 10, enfim. Então, sempre seguir ali atualizando, né? Tanto a lista quanto o tamanho dela. E e da mesma forma você pode alterar, né? Pode talvez até deixar o mesmo tamanho de números, porém alterar aqui, por exemplo, colocar o 1 aqui para o início, né? Enfim, pode brincar ali de várias formas para que você consiga ir aos poucos entendendo, né? Cada vez melhor o que, que de fato o algoritmo está fazendo ali por baixo dos panos. Mas a ideia do vídeo de hoje seria essa. A gente vai ver outros algoritmos mais para frente, nos próximos vídeos, né? A gente vai estar abordando aí outros tipos de algoritmo, conforme a gente for abordando outros tipos de algoritmo, várias coisas que a gente viu aqui vai começa a ir ficando mais claro também. Então, se você, né, caiu de cara aqui no conteúdo, não se apavore, tenha calma, né? Todos esses conceitos, essas lógicas, a gente vai conseguindo se adaptar a ela, né, e assimilando com o passar do tempo. Realmente não tem receita mágica, não tem como estalar o dedo e entender 100%, mas vai de realmente você perseverar, né? Ter persistência e ir praticando ali um pouco a cada dia para conseguir, de fato, ir assimilando a lógica e tudo mais. Então é isso, galera. Finalizamos o nosso algoritmo de ordenação. Na semana que vem a gente continua com essa série, provavelmente falando sobre o algoritmo de busca e cada vez mais, né, que a gente for passando aí pelos outros algoritmos, a gente vai perceber que esse algoritmo de ordenação ele é bem importante porque a partir do momento que a gente tem um conjunto de dados, né, uma lista, enfim, e esses dados estão ordenados, a gente consegue trabalhar de uma forma muito mais fácil com os demais algoritmos, seja de busca, seja os outros algoritmos que a gente vai ver, que é de algoritmos de árvore, de grafos, enfim. Uh, Tendo já essa nossa lista, né, esse nosso conjunto de dados ordenado, tudo fica mais fácil, a gente consegue trabalhar utilizando menos recurso de processamento e tudo mais. Então, por isso que eu resolvi começar, né, com o algoritmo de ordenação. E, né, como eu falei, a gente vai, a cada algoritmo que a gente for passando aí com exemplos de implementação, a gente vai entendendo melhor cada detalhezinho, cada passo ali de cada algoritmo. Inclusive, você vai ver que lá na frente, depois que a gente tiver passado por todos os algoritmos e tiver evoluindo, né, no nosso conhecimento, você vai ver que quando for olhar novamente para esse primeiro algoritmo de ordenação, muitas coisas ali que pareciam complexas demais, muito obscuras, vão começar a se tornar mais claras, né, mais fáceis de se entender. Certo? Então é isso, não deixe de comentar aqui no vídeo, né? Deixe aí o seu feedback, as suas dúvidas, tem aí também os meus contatos, então qualquer coisa, sinta-se à vontade de mandar lá a sua dúvida, seu contato, sua mensagem. E, claro, curta e compartilhe esse vídeo, né? E caso não seja inscrito ainda no canal, se inscreve aí, ativa o sininho e a gente se vê então na semana que vem para falar sobre o algoritmo de busca, ok? Até lá!